News, a informação em primeiro lugar. 9h31. .com.net super conectada. Planos de internet com ultra velocidade e mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 9727 ou telefone 0800 606 2806. .com.net super conectada. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats. DDD 51 3358 4770. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca, super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. Sim, o Sesc São Leopoldo é para você. Turismo, cultura, esporte, lazer, academia e muito mais. Acesse sesc-rs.com.br/São Leopoldo e saiba mais. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. 9h33. A credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Bora lá então, 9h33 desta quinta-feira, 9 de março de 2023, temperatura 25 graus, um dia lindo aqui em São Leopoldo, também na região metropolitana, região Vale dos Sinos. Sônia, bom dia. Bom dia, Palinha, todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, com as nossas imagens aqui, já estão vendo o nosso convidado. E também quem não pode ver pelas imagens, dá um play aí, que ouve pelo rádio. Tá um dia lindo, tá quente, tá um dia bonito e eu estou muito feliz. Eu já comecei a contagem regressiva para minhas férias. Tá aí. Amanhã eu participo do programa, depois eu só volto no dia 23. Vou dar uma voltinha. Pensei que estivesse feliz também a partir de domingo, né? Anterior, com o Grenal e tal. E estava também. Estava também. Estamos abrindo aqui o Berlinda News Entrevista. Nosso convidado, professor Nado, já está aqui com a gente, né? Lembrando e agradecendo aqui os nossos parceiros, primeiramente, né? A .com.net, sempre com a gente, né? Sempre conectado. Ali na Avenida Henrique Bier, 2480, telefone para contato 3037 9727. Com a gente também o Sicredi, abra sua conta no Sicredi. O Sesc São Leopoldo, a Par Consultoria e Assessoria, também a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, estúdio uma universidade conectada com o mercado de trabalho, a Percom Contabilidade, a Rede Risul Macromix Atacado e também o Consórcio Operacional Leopoldense Coléu e a Bela Ginguba Confeitaria Artesanal. Entra lá, @Bela Ginguba no Instagram. Quer adoçar a sua vida? Dá uma entrada lá na página, lá no Instagram da @Bela Ginguba, que vocês vão ver que sensacional é os doces da Belinha, né? Bom, tá aqui com a gente Ronaldo Teixeira, professor Nado, né? Que hoje, consultor da Unesco. Bom dia, professor. Obrigado, viu, pela presença aqui na Berlinda. Bom dia, Palinha. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos que nos acompanham na Berlinda. E é sempre um prazer estar aqui à disposição da nossa comunidade leopoldense para poder informar, discutir, debater e, quem sabe, projetar o futuro. Olha, quem sabe. Tudo bom, professor Nado? Como vai? Tudo bem, nós estamos aqui dispostos aí a mais uma vez desempenhar uma função importante. A Unesco é um espaço
generoso de atuação, né? A Organização das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Ciência. A Unesco tem esse papel a desempenhar e fui selecionado por edital. Isso, é importante a gente explicar como é. É um edital que eles fazem, eles disponibilizam um edital para quem, lógico, que tem que cumprir critérios, né? Isso. Para exercer a função, né? Para estar qualificado para fazer. Como consultor, daí me chamou bastante atenção, que é aqui nas cidades do Vale dos Sinos, né? Aí... Não, é no Brasil. No Brasil, mas tem aqui também, né? No Brasil, mas tem uma atribuição específica num ponto central, que é a justiça restaurativa. Tá? Para as pessoas que não sabem o que é justiça restaurativa. A justiça restaurativa é, de alguma maneira, uma justiça de vanguarda. Tá? É uma evolução da anterior chamada mediação de conflitos. Tá? Qual é a diferença para a mediação de conflitos? Tem a incidência direta do tribunal. Por exemplo, nesse momento, eu atuo, nesse momento mesmo, voltando agora para casa lá para redigir, em sucessivas reuniões já com o desembargador Leoberto Branches, que é o desembargador que lidera o tema da justiça restaurativa no Tribunal do Estado, nós estamos preparando não só um projeto altamente qualificado para o Estado do Rio Grande do Sul, como também já para o Estado do Mato Grosso. Sim, eu vi, sim. E assim há esperança, sobretudo do desembargador, né, que domina o tema tecnicamente, que opera já há muito tempo na construção da justiça restaurativa, que este projeto seja implementado nos tribunais do país, não só Rio Grande do Sul ou Mato Grosso. Tá? E por isso a Unesco, de alguma forma, é a salvaguarda para poder potencializar. Mas no caso ela está vinculada à pasta da educação? A Unesco aqui... Ela atua em várias... É um organismo internacional independente. Não, vinculado à ONU. À ONU, perfeito. Nós falamos tanto da OMS no ano Organização da pandemia. Mundial da Saúde. É a agência da saúde da ONU. Exatamente. A Unesco é a agência da educação, cultura e ciência da ONU. Nado, uma coisa que eu sempre gosto de explicar para todas as pessoas entenderem, então, de uma forma bem prática. Como eu, cidadã, como é que eu posso me beneficiar da justiça restaurativa? Em qual situação, como é que funciona? Obviamente, isso vai partir, por isso a diferença da mediação de conflitos para a justiça restaurativa. Nós partiremos de dados objetivos criminais. Né? Tem uma situação judicializada, instaurada no tribunal ou na justiça, no Poder Judiciário. Tá. Né? À luz daquele caso, a justiça restaurativa, quem estiver capacitado, analisará a hipótese de sentarmos vitimizador, né, com a justiça e com, então, os mediadores, e capacitados para fazer com que nós possamos recuperar comunitariamente e restabelecer a justiça. Portanto, a vítima, né, ela não só será contemplada numa circunstância de punição ao outro, aquele que causou, mas a vítima terá todo um acompanhamento psicológico, todo um acompanhamento educacional, todo um acompanhamento para que ela se restabeleça a partir do feito que, obviamente, incidiu negativamente na vida dela. Sim, sim. Né? Seja por um roubo, seja por um Exatamente. crime. Então, a pessoa vai se restabelecer. Mas também o vitimizador. Tá, isso. Né? Também o vitimizador, ou seja, aquele que cometeu o crime não fica só na esfera exclusiva da punição. Né? Porque senão tu pune e não recupera e não altera a vida na sociedade. É a repressão que depois a pessoa volta a cometer. Sim, exatamente, mas é evitar que não haja reincidência. Sim, daí esse vitimizador também vai ter um acompanhamento? Claro, exatamente. Para fazer. A mediação, quando a gente fala aqui como mediar conflitos, ele ocorre antes de judicializar, né? Exatamente. Agora não. Mantém a mediação, sim, mantém. Mas a justiça restaurativa já é uma instância organizada hoje. Já está inserida. Exatamente, autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, tá? Para que se possa dirimir
no caso não exatamente dúvidas, mas dirimir crimes. Resolver. O restaurar já diz, restaurar a vítima e o vitimizador. Exatamente, restaura a situação de origem. Né? Do antes do feito. Do feito. É um desafio, é um complexo. Desafio. Né? Mas é um avanço da justiça na medida em que, vamos dizer assim, quem está na mesa de fato é a justiça, não é mais só a punição, né? Ou a penalidade, ou o ressarcimento da vítima. A justiça, o que é a justiça? Olha, o cidadão volta à sua origem, o vitimizador com direito a se recuperar, fazer uma capacitação, passar por um processo. Exatamente, de recuperação formalizado, com aval do Poder Judiciário, e de outra parte a vítima restabelecida nos seus direitos plenos. E como é que agora essa parte eu entendi bem, ficou bem claro para mim. Agora, quais casos, como é que nós vamos saber? Eu estou com um caso assim, eu sou vítima de um fato e passei pela conciliação e está judicializado. Eu posso procurar o consultor e dizer eu quero a justiça ou não? Como é que quem é que vai ser? Não, nesse primeiro momento não. Como é que vocês vão fazer? Nesse primeiro momento nós seremos demandados pelo próprio juízo, né? O desembargador que vai. Porque eles já têm, naturalmente. Eles sabem quais né? Não, e tem um conjunto, por exemplo, uma das razões também que mobiliza a justiça restaurativa é dos desembargadores ou dos juízes não darem conta mais de ficar em processos e decidindo, né? Então, vamos pegar uma parte disso que é possível, né? Não é o crime hediondo, não é né? Que é possível para ter uma reinserção no diálogo ali. E isso também é possível para quem já está cumprindo pena ou não? Não, daí eu posso te responder pela passagem que eu tive lá no Pronace, né? Aí só casos de remissão, né? Remissão pela leitura, remissão pelo trabalho, remissão, que isso tem também formalmente. Sim, a justiça, né? A remissão de pena, aí já não cabe, até porque, de novo... Sim, já julgou, né? Então isso não desobstruiria a justiça. Não, esse processo para a justiça né? já foi. Foi vencido. Já foi vencido. O juiz já sentenciou. Agora não. A justiça é anterior. É o que está tramitando. Exatamente. E como é que seria... Daí eu lembro que nós conversamos na semana passada, quando o Bado anunciou isso, eu conversei com ele, a gente publicou. O trabalho... Nado. Eu chamei, desculpa. O Nado. Como é que seria com os municípios, com as prefeituras? Aí que eu quero entender. Não, aí o que acontece? O que motivou lá na origem tudo é a cultura da paz. Sim, que vem lá do Pronace, né? Que vem do Pronace com apoio da Unesco. Sim, né? sim. Então, a cultura da paz é um esforço que tem que ser mediado no ambiente da educação. Sim. Né? As mulheres, as mães da paz. As mães da paz, os jovens do Protejo. Isso, né? Tudo isso. Então, a Unesco tem também a pretensão de auxiliar, caso o governo federal também se disponha, né? Isso ainda está em diálogo, né? A retomar a cultura da paz, e aí, inevitavelmente, nós temos que chegar nas escolas. Né? Por isso que eu também vou visitar alguns prefeitos, dialogar, já preparando um pouco o terreno para lá, né? visitar aqui o prefeito Vanaz, já fiz a solicitação da audiência, a prefeita Fátima e os prefeitos aqui do Vale. Independente de estar atuando num desses casos já em tramitação, o consultor da Unesco, o Nado, ele pode chegar a falar com os prefeitos, ir nas escolas, oferecer que tipo de projeto? Não, nós podemos, nesse momento, trabalhar em nível de capacitação, por exemplo. Né? O que significa isso? Tu reunir um conjunto de professores e fazer um trabalho de capacitação análogo ao Mulheres da Paz. Sim, dos construir algo. Claro, até como incidir, por exemplo, em conteúdos de sala de aula, Perfeito. A cultura da paz. Né? Essa expertise, não só o Pronace produziu, como a Unesco tem fartamente. E nós temos o ProERG, que também vai nessa linha, né? Exatamente. O próprio papo de responsa da Polícia Civil também. E daí seria mais um... O Unesco vai... Qual é a diferença, talvez, desse processo todo? O selo da Unesco tem um peso extraordinário. Sim, com certeza. Né? E vamos dizer assim, a experiência na cultura da paz no mundo. Né? Porque a Unesco contempla nomes no mundo exatamente em virtude de ações nesse sentido. Isso pode mobilizar toda uma comunidade em direção a uma mudança cultural, né?
Mas tem outra coisa na área da educação aqui da Unesco, que é a questão da cultura, da ciência, isso também, né? É educação, cultura e ciência, objetivamente. Então, é possível, né? Por exemplo, eu vou visitar a Liberato, que a Mostratec é um... Nossa! Imagina, todo jovem, todos fomos jovens. Sonham em ter um trabalho... Temos filhos, vamos dizer assim. Todo mundo quer um espaço. A criança ali, o pré-adolescente, ele está em busca do mundo. Por exemplo, a Mostratec é um exemplo maravilhoso, porque o menininho ali, a guria se sentem cientistas, né? Estão criando. Isso também, que bom que já tem nas escolas, né? E a valorização desse. Aqui tem também. Sim. IFSU também, né? Tem também, que é uma escola técnica que tem é universidade, né? Exato, faculdade. Também já tem até faculdade. Ensino médio e faculdade. Sim, aqui em Sapucaia, o meu genro faz engenharia mecânica lá, inclusive aqui. Em Sapucaia nós trouxemos quando eu estava no MEC. Isso, eu lembro. Ministério da Educação. E aí ele começou como... Ele era um braço lá de Pelotas. Ele é? Não, eu sei, mas ele começou só com uma escola. Eu lembro, eu acompanhei todo o processo. Hoje é o Cefet, Centro de Educação Técnica. E foi até chegar ao nível de faculdade. E está formando muita gente, porque ele forma para o polo aqui, para todas as questões. Essas escolas técnicas, que hoje a escola técnica se valorizando cada vez mais, né? Voltando, teve um período que ela até ficou meio assim, agora retornando com muita força, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o Gilson Tibiriçá, né? Dando bom dia para a gente. O Henrique Machado, sempre caminhando com o senhor, né? Bom dia, meus amigos, grande professor Nado, né? Com essa qualidade, currículo e bagagem, vai trazer muita competência e fará muito bem ao nosso município como próximo prefeito. Está dizendo aqui, né? Abraço, Sônia Palhinha, e ao professor Nado aqui, o Henrique Machado, que foi candidato a deputado, também foi candidato a vereador aqui também, né? É suplente de vereador. Né? Bom, isso também. Nado, e agora essa questão aqui daí, como é que é? Eu achei interessante falar da seleção do edital. Isso é um processo que é por etapas, né? Para se tornar consultor, né? Para se tornar consultor. Edital, né? Ou seja, um edital... Faz um chamamento público? Faz um chamamento público, né? Com todas as exigências. Formação, sim, em nível de doutorado, sim, portanto, né? O meu doutorado é aqui na Unicinos em Ciências Sociais, né? Experiência na área da educação, a compreensão de, por exemplo, justiça restaurativa não é um tema do cotidiano, né? Não. Tem a sua complexidade, então a etapa da experiência igualmente, né? E da entrevista, são 3 etapas bem claramente definidas, né? Obviamente, talvez a mais complexa seja a própria entrevista, porque a gente vai ser ouvido por figuras que têm um domínio mundial, exatamente, amplo de temas dessa natureza. Então, eles atuam no mundo todo, eles fazem justiça restaurativa em todo o mundo. Esse é o esforço. Cada país de acordo com a sua legislação, né? Exatamente. Aí eles aplicam o que... E por que Rio Grande do Sul e Mato Grosso, no teu caso? Porque também nós temos que, não no meu caso, né? O caso do Estado e o caso do Poder Judiciário. Aqui o desembargador Leoberto Branches demanda essa necessidade. Perfeito. Entende? Ele é vamos dizer assim, respeitosamente ao desembargador, ele é um militante da justiça restaurativa. Sim, restaurativa. Ele quer ver... a justiça restaurativa. Está puxando isso para... Exatamente. Então, quando tu tem atores dessa natureza, obviamente é um facilitador. Eles vão buscar, e ele indica Mato Grosso do Sul, né? Porque lá, recentemente, uma juíza tomou posse no tribunal que com tem relações internas históricas com ele e diz, vamos implantar aqui também justiça. Ou seja, pode até ampliar, né? Ir para outros estados. Mas esse é o desejo, fazer um projeto altamente qualificado, agora que conecte Rio Grande do Sul. Se tornar referência. Exato, e se torna referência. O Nado é o único consultor da Unesco no estado? Ou tem mais? Não, tem mais provavelmente de outras áreas, vamos dizer assim. Tá, entendeu? Da educação. É, então a justiça. Tem mais especificamente. Então aqui no Rio Grande do Sul a justiça restaurativa ela já acontece. Já acontece, vamos dizer assim, inicialmente nos tribunais, especialmente no nosso Tribunal de Justiça do Estado, agora pelo papel do desembargador. Ele quer potencializar isso. Entende? O desafio é fazer avançar, crescer, aumentar e ter um número que incida na vida, porque tu resolveu um caso, 10, maravilhoso.
mas a gente pode ganhar uma regularidade, né? Sim, resolver 10 casos, 20 casos, 30 casos. Ou seja, professor, isso desafoga. É uma responsabilidade, né? Porque o primeiro é quase um projeto piloto, né? Claro. Que tem que dar certo. Não, e eu farei a redação final. Tem o compromisso também de... É uma espécie de uma sentença ou um compromisso, um acordo? Não, o projeto se chama... Olha só. A Sônia, eu entendi que a Sônia, assim, o processo final... Assim, sim, daí é com a justiça. O desembargador com a justiça. Eu estou dizendo o projeto... Tá. Porque tem mais um dado muito... É complexo, né? Não, quer ver um dado mais importante, por isso que a entrevista é boa. Por isso que eu sou curiosa, gente. Não, muito bom. Tem mais um dado. Todo projeto que a Unesco, a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, a Unicef... Todos os organismos internacionais necessariamente têm de ter os seus projetos aprovados como acordo de cooperação na ABC. O que é a ABC? A ABC é o órgão do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, que dá validade ao projeto da Unesco no país, dá validade ao projeto da Unicef no país. Não pode a Unesco, ou mesmo a Unicef, simplesmente vão fazer um projeto ali com o prefeito tal ou com o governador tal. Não precisa passar por lá. Então eu sou incumbido de redigir esse projeto, que será apresentado ao Ministério das Relações Exteriores. Aí. Sim. E aí, uma vez aprovado, ele vem para Porque a Unesco é ligada... Chancelado lá pelo... Porque a Unesco é ligada ao Itamaraty, né? Tudo passa. Porque, como ela não é regida, nenhum organismo internacional no país é regido, né, pelas leis do país, ele é regido pelo Ministério das Relações Exteriores, que tem as leis, obviamente. Realmente parece, por isso que eu já fiz uma série de perguntas conversando, né? E eu perguntando e ele me respondendo, depois eu fiquei de ligar e acabei terminando muito tarde. Mas porque começou a minha curiosidade, que eu preciso ter para passar para as pessoas, perfeito. É assim, como é que faz essa... foi por edital, então ótimo, a pessoa tem que estar capacitada. Mas aí eu quero saber, eu já imaginava... porque daí já surge aquilo ali, indicação e tal. Não tem nada a ver. Não. Absolutamente com o governo, né? Federal ou estadual. Não, é capacitação. Importante isso, né? E aí eu comecei a pensar nos projetos, então já... Na forma como eu estava entendendo, fugia dessa questão ali do projeto. Eu achei que seria firmar projetos, por exemplo, aqui em São Leopoldo, um projeto para a educação, e não passa pela questão do desembargador e de processos que já estão tramitando para não ficarem aquele tempo todo, né? Fica a vítima lá naquela situação sem saber... Não, aliás, da vítima, toda a reincidência, né, posterior. Isso. Hoje tem dados até... A época mais do Pronas, mas eu dei uma atualizada em alguns. Hoje nós temos 75% de jovens até 24 anos criminosos. 75% dos apenados são jovens. Professor, ontem, nesse gancho aí, ontem à tarde, no programa Berlinda em Foco, a diretora do Instituto Penal aqui de São Leopoldo. Nosso presidente. E a Fernanda Camargo. A média aqui é entre 20 a 25 anos. Temos 190 apenados. Então, o quinto ano, né? Não é mais quinta série. Sim. A maioria apenas com o quinto ano, só para dar ilustrar. Para acrescentar o que tu estás dizendo. É quase óbvia a reincidência possível, né? Por quê? Porque é um jovem de 25 anos que uma vez vai ser punido radicalmente. Claro, tem que ser punido, ninguém está negando isso perante a justiça. Cometeu o crime. Agora, é preciso criar uma fresta, para não dizer uma porta aberta, né? Para que saia de volta para o mundo, né? Seja restaurada a justiça, inclusive, para esse que é. É o trabalho também, né, Sônia? Ontem a Fernanda, a diretora, falando isso, é o trabalho deles também, né? Preparar para voltar para a sociedade. Precisa voltar. E agora o Palhinha falando isso da Fernanda Camargo, da diretora que esteve aqui, né? Que é um desafio, né? Uma mulher. E o que me chamou muito, eu já conheci ela, já esteve aqui no programa com a gente antes, ontem ela veio de novo, e daí, lendo a matéria, ela só tem 9 anos de carreira. E ela foi agente penitenciária em Novo Hamburgo, e aqui ela é a diretora. Mas essa geração também tem muita qualidade, viu? Sim, meu Deus. É formada em direito também, né? Sim, precisa, chegaram né? com salários melhores.
Isso é importante. Mas eu quero... Entende? Isso dá uma estabilidade ao gestor público também maior. É uma geração muito qualificada. O Palinha falando isso, me veio outra situação. Eu tenho minha amiga, minha vizinha, ela faz parte da pastoral carcerária. Que eles ajudam muito, segundo a Fernanda. Com o Padre Edinho aqui. Mas eles trabalham, inclusive, eu vou fazer um curso agora para também fazer parte, né? Que a gente não é só dizer que tu quer ir trabalhar, tu quer ajudar na pastoral. Não, tu precisa fazer curso para te capacitar. Exatamente. E tu também passa por uma seleção para ver se eles vão te aceitar. E elas fazem aqui, mas ela faz lá no Madre Pelletier em Porto Alegre. Lá, e daí a gente conversa. Por isso que eu perguntei primeiro se quando já tramitou, a pessoa está cumprindo pena, já. Daí ela me conta, assim, dentro de toda a questão. Tem uma mulher de 60 e poucos anos, que é a que tem mais idade lá. E ela disse assim que a mulher faz todo o serviço lá para fazer. Mas ela era motorista de caminhão. E ela sustentava a família. Só que acho que ela ficou viúva, num determinado período, estava muito, muito difícil, e ela acabou aceitando uma proposta para transporte de droga. E ela foi pega, não tinha nem... Só que daí tu vê que ela está lá pagando, mas o restante são todas jovens. Todas jovens. O sistema carcerário no Brasil, seja homem, seja mulher... Todas jovens, ela disse, a maioria... 75% de jovens, entende? E a maioria... Cada 100... E a maioria dessas, no caso lá do Madre Pelletier, a maioria é a questão da droga. Aqui também, Sônia. Aqui também, ontem, relatado pela diretora aqui, a maioria é envolvimento com drogas, né? Jovens, né? E, enfim. Eu quero colocar aqui, quero dar um bom dia para o Everton, né? Bom dia a todos, em especial ao senhor Nado, ele está dizendo aqui. A Beia está aqui. A Rosi, também, vice-presidente do CEPRO, está aqui com a gente. E são 9h57 e passa rápido. E não podemos deixar passar 30 minutos, voa, né? E eu quero aproveitar o Henrique Machado aqui, quando ele fala assim, professor, currículo e bagagem vai trazer muita competência e fará muito bem ao nosso município como prefeito, mas, né? Antes de entrar nisso, eu sei que o Palinha está se coçando ali para fazer. Porque eu sei que o tempo, né? O tempo voa, né? Eu só queria colocar aqui que o Gilson está dizendo assim, existe um trabalho da FASE para recolocar os jovens na sociedade, onde tem toda uma equipe preparada para encaminhar esses adolescentes para a escola, trabalho. Mas essa recuperação dos jovens é muito difícil. A mulher dele, a Claudinha, trabalha, dessa área aqui, ele já falou para nós, a gente tem que trazer ela até para saber dessa experiência dela como professora. A esposa dele é professora, né? E o Everton fala assim, sobre essas penas, o que tem de se mudar é pararem de largar os apenados todos misturados. Ali se instala a escola do crime. Principalmente, a maioria se tornam reféns das máfias do crime. Importante o que o Everton diz e me faz lembrar de novo o PRONASSE. No âmbito do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que nós queremos crer o presidente Lula irá recuperar nesse mandato, nós criamos os estabelecimentos penais jovens adultos. Lembra da polêmica aqui do Morro... Aqui em São Leopoldo? No Morro do Paula. No Morro do Paula? Né? Quando o Estado, junto com o município, terminaram reservando aquela área, era para o estabelecimento penal jovem adulto. Sim. Né? Eu mediei, inclusive, como secretário, à época, dialogando com o prefeito, com autoridades, né? Porque nós iríamos trazer para cá o estabelecimento penal, né? Havia no país todo, o estabelecimento penal jovem adulto, para fazer isso que o Everton está dizendo. Com certeza, tu não pode misturar. Claro, não pode misturar. Tem que ter a possibilidade também essa superlotação também causa esse tipo de situação, né? O Gil está lembrando, Sônia, ela é pedagoga lá na FASE. Pedagoga nesse trabalho, ótimo, a gente vai trazer a Claudinha. Está aí uma baita papo, né? Luiz Machado também, bom dia, parabéns pelo programa, que bom ter essa preocupação social. E é exatamente isso, né? Uma preocupação social. 2024. Sônia, só quero dizer assim, a nossa audiência na rádio são mais de 150 pessoas, a nossa rádio, como o pessoal está aderindo, né? O pessoal não quer nos ver, quer nos ouvir. Mas não. A audiência é tremenda, professora, não, aqui na rádio. Não, mas isso sabe o que é? Eu ouço rádio em casa só pela web. De rádio. Sim, eu sempre ouço pela web. Mas assim, sem a imagem, só pelo play da rádio. Aqui a gente está no Face, né? E daí tu dá o play e tu continua fazendo as tuas coisas e tu está ouvindo, né? 2024 a gente tem o bicentenário de São Leopoldo. Maravilhosamente. Como que vai ser a festa? A história de São Leopoldo, 200 anos de São Leopoldo. Pois tem que ser uma festa. Não, 200 anos de São Leopoldo não. 200 anos da chegada dos imigrantes. Sim, 1800. A Vila São Leopoldo depois tem toda a história. Mas 1824, né? A chegada da imigração alemã. E
Mas a felicidade de estar aqui como testemunha, né? Nós todos seremos testemunha dos 200 anos. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, se tudo correr bem, a nossa saúde. E eu acredito que será uma grande festa e a expectativa é que façamos parte dela. Sim, como morador ou como político? Como morador, evidentemente, cidadão que sou, como fazer político, né? Isso está no sangue da gente, na veia, né? Faço parte da vida política municipal e como é que eu vou me abster disso? Se a gente sai na rua e é cobrado, é indagado, é perguntado, é chamado, é reivindicado, então fazer político faz parte aí da nossa atuação como cidadão. O professor, em 2020, né, o senhor concorreu ao lado do Arthur. Sim. Tivemos outras chapas, né? Agora, em 2024, o prefeito Vanazzi muito fala, né? O prefeito Vanazzi está fora do páreo, porque não pode concorrer de novo e tal, né? Todo mundo quer. Todo mundo diz, é possível, né? Mas isso não atrapalha, assim? Como é o olhar do senhor, assim, em relação a isso, né? Muita gente para uma cadeira só. Olha, fazendo a análise do cenário político, né? Que aí faz parte aqui da vida do professor, né? Que afinal também tem essa formação na área da sociologia política. E, obviamente, como ator político, o que eu percebo? Primeiro, tu dissesse, né, tem a premissa básica. Qual é? Não há reeleição nesse momento. O prefeito Vanazzi não pode ser candidato à reeleição. O prefeito Vanazzi é uma figura que se tornou histórica na cidade. Perfeito. Há pelo menos 25 anos, a vitória ou a derrota passa por ele. Né? Mesmo quando perdeu, ele era prefeito, por exemplo, na eleição do Aníbal Moacir. Ou seja, ele incide há 20, 25 anos em nível majoritário. E ele não conseguiu fazer o sucessor. Oi? E ele não conseguiu fazer o sucessor naquele ano. Não conseguiu fazer o sucessor naquele ano e, nesse momento, os quadros disponíveis do governo, né, têm suas limitações que são inerentes também à própria história. Como tem uma figura muito grande, muito forte, que é a do Vanazzi, né, outra figura não se tornou tão proeminente para poder ser o sucessor. Então, eu vejo o governo com limites na indicação para prefeito. Por quê? Porque é assim a vida. Como candidato. Como candidato. Eu vejo limitações nos nomes disponíveis, certo? Esse é um ponto da análise que faço. Se tu perceberes mais um pouco, tu vai olhar quem tem se colocado no universo da política. Quero ser prefeito, serei prefeito, estou me colocando. Tu imediatamente vai para 2020, 2016, tem que ver quem foi candidato lá para ver se continua ou não, né? Então, tem que partir dali. E partir dali. É legítimo que haja candidatura do delegado, por exemplo. Tem um grau de legitimidade, né? Ele foi meu vice, né? Pode ter um grau elevado também de contradição, mas tem de legitimidade democrática, né? Ele foi meu vice, né? Com um olhar e uma visão de mundo bem clara que todos me conhecem. E 4 anos depois ele vai lá para a extrema-direita e se torna, né, o nome do bolsonarismo na cidade. Muito bem, isso está colocado. Né? Provavelmente ele é candidato, ele esteve aqui, né? E esteve, eu acho, até com o deputado Zucco. O Zucco veio separado. Isso. Mas eles estão juntos porque o Eliomar hoje trabalha com o Zucco. Pois é, assessor lá. Então, o que acontece? E falam, por exemplo, de unidade. Mas unidade em torno do extremo, isso não tem hipótese. Não existe hipótese de ter unidade na extremidade. Até porque esse grupo do delegado, ele quer dialogar com outro grupo, mas eles já vão dialogar o quê? A vice? Primeiro que tem essa imposição, pelo que eu li. Sim. Isso em qualquer negociação política, né? Isso depois mesmo que alguns tentem disfarçar, inclusive o delegado, não tem como... Então, isso fica difícil. Construir algo, sendo que é eu e... E mais alguém. Outra movimentação que alguns talvez não estejam percebendo na sua inteireza, mas eu acho que eu captei, né, na análise política, eu estou convencido que o MDB terá candidato próprio. Estou convencido que o MDB...
Mas tem uma aliança aí rolando, né? Aliança Municipal de Oposição, né? Que é o caso dos 3 vereadores. Mas é uma aliança de oposição contingente na Câmara. Como é que o Jefferson Falcão, que é um dos 3 vereadores, é do MDB. O que o MDB decidir, ele sai de lá. Então, o Daniel Daut... Está com o delegado, ao menos... Não, o Daniel é uma figura do MDB que está se movendo, né? Obviamente escutando dentro do seu campo, mas percebam bem, o Daniel tem chance real de ser vereador no MDB. Quem é que vai jogar a história fora? Não, sim. Não tem como. Foi um bom vereador de oposição à época, foi um vice-prefeito do MDB. Então, eu estou, assim, observando que surge no horizonte a retomada do Daniel, tem o Falcão, que faz um belo mandato, né? E tem o Arthur Schmidt. E surgiu por aqui o Chico Borba. Né? O Gerson de Borba. E tem o Gerson. Então, na minha avaliação, tem no horizonte uma candidatura do delegado, uma candidatura do MDB, provavelmente do Arthur Schmidt. Né? O Arthur? É o nome mais preparado. Né? A gente tem que ter grandeza. Eu queria ele de novo de vice? Sim, né? Mas por que nada vai ser candidato a prefeito? Por qual partido? Ah, bom, aí já foi um ato falho. Sim, aí o Freud explica. Por isso que o ao vivo é bom assim, né? É verdade. Não dá para cortar, corta essa parte, vamos de novo. Mas olha só. Mas o Henrique Machado defende isso. Então, já vamos chegar então aí. Mas olha aqui, ó, o Arthur foi um vereador de oposição combativo e importante. Foi secretário da Educação. Foi secretário da Educação. Foi a votação dele num cenário difícil em 2018 é melhor do que a do delegado para deputado federal. Ainda que eu desconsidere eleições proporcionais. É que é um outro cenário. Outro cenário e dinheiro. Se tiver recurso, faz voto. Se não tiver recurso, não faz voto. Isso está dado assim. Na vida. Fazem cálculos. Quanto custou cada voto? Por isso que o fundo partidário, o fundo eleitoral não chega aqui, né? Porque eles querem ficar com dinheiro lá. Está definido quem é que vai se eleger. Exatamente. Então não tem. O fundo eleitoral define. Mas ainda assim, vamos dizer assim, ambos em patamares similares, o Arthur fez mais votos que o delegado, né? A deputado federal. E o Arthur foi meu vice. Isso é uma exposição pública para 200 mil pessoas. Tu seres candidato, tem quem vota em ti e quem não vota em ti, mas sabe que tu existe. Exatamente. E tem um percentual alto que deixou de votar em ti, mas gostaria de ter votado. Sim. Num processo eleitoral. Então, o Arthur é uma liderança municipal. Então, o que nós temos? Nós vamos ter o delegado, vamos ter MDB, claro, isso é uma análise minha, né? Claro. Outro pode vir aqui e dizer que não, né? Até o delegado pode dizer, não quero mais. Não, eu estou dizendo hoje. Aqui, é a sua análise. É a sua análise. É a minha análise. Então, eu acho que tem aí essa candidatura se colocando, e que seria uma candidatura muito forte, porque seria a candidatura do governo estadual, né? Sim, tem o Gabriel Souza. O Gabriel Souza é vice-governador. E outra, preste atenção na política. A política nunca é o momento, ela é o futuro. O futuro é Gabriel Souza candidato a governador, não Eduardo Leite. Não. Eduardo Leite está vencido. Ele é governador, né, na reeleição. O próximo candidato é Gabriel Souza. Ou seja, o MDB vai retomar sua caminhada e é um partido maior. Então, na minha visão, está ali uma candidatura possível. Aí tu tens algumas movimentações. O Gabriel diz. O Lemos está se colocando como candidato majoritário. Né? O Gabriel tem um carinho especialíssimo, né? O Gabriel é vereador. Que é um nome, né? Que caminhou com o senhor. É um nome também que foi construído pela nossa história, né? Conjunta. O Gabriel se torna vereador numa formulação que nós fizemos no Cidadania. Né? O Cidadania é um partido que surgiu do ponto zero aqui em São Leopoldo. Nós conseguimos constituir, né? Tivemos a habilidade de fazer uma nominata para eleger um nome. Esse nome se consagrou aí nas urnas como o do Gabriel. Então, isso nos felicita. Né? Seria mais um nome? Tá. Eu acho que essa dificuldade dos 3 está colocada. O Hitler tem origem lá no delegado. O Falcão
vai de volta para casa. Não tem saída. É MDB, é um partido forte, constituído, que tem história. E eu vejo ali, por exemplo, o Gabriel, uma vez que o grupo se coloca como alguém tendo a possibilidade, bom, respeito, é candidato, então. Tá, então mas é mais um. Então... Mas igual, aí a nossa surpresa, né, da história, pelo que eu estou percebendo, né, que daí é uma divergência, mas também é legítimo do processo político, também seria um candidato à direita. Então, tu já teria ali uma candidatura O Gabriel centro-direita? Não, o MDB. Não, eu estou dizendo o MDB é uma candidatura à direita, o delegado é uma candidatura à direita, e o Gabriel, ou Lemos, é uma candidatura que vai tentar preencher alguma coisa do centro mais para a direita. E o Nado seria qual candidatura? Daí seriam 3 ali, 4 com a do governo e 5 a do Nado? Aliás, dentro dessa pergunta, a Sônia coloca que nós temos assim, os partidos fortes, já falamos sobre isso aqui, né? O PDT, o PT e o MDB, né? Estamos falando ali dos 3 partidos fortes. O professor Nado entra onde aí nesse... Seria pelo Avante? Eu sou hoje filiado ao Avante. Tá, mas até quando? Respeito o Avante, não. Respeito o Avante. Tenho relações, é claro, dos 3 citados, a minha relação histórica é com o PDT. É uma relação histórica. É uma relação histórica, tem um profundo carinho. Aliás, ele esteve aqui com o Vieira da Cunha, candidato do PDT. Senador a pedido do PDT. Né? Então tem uma relação muito boa. A pedido da direção estadual, né? A pedido da direção estadual e muito confortável na cidade. Né? Eu conversei recentemente com o secretário Juliano, eu converso com o Fabiano Halbert, né? Conversei com o Jaci Moura, a família Moura. Quando a Maria Tereza foi lançada, candidata a deputada federal... lá no Ipiranga. Né? Eu nem esperava, eu me tornei o nome que ela escolheu para falar, em nome da família, em nome de... Entende? Então tem uma história também relacionada ali com a família Moura, com a família pedetista, com o brisolista. Eu sou dos 4 costados, né? Isso todo mundo sabe. O Brizola, para mim, é a referência máxima da história. Professor, então, faz parte da história. O senhor usou ali ator político, eu acho que é interessante usar essa expressão, né? Mas, assim, quando a gente fala no professor Nado, o senhor foi um candidato a prefeito na última eleição, muito forte, bateu forte aqui no governo atual, né? Sendo a oposição e tal. Como é que fica assim, a população assim, em relação a isso hoje, né? O senhor no PDT, que está junto com o governo, que se mostra que pode seguir essa aliança, né? PT-PDT ou PDT-PT, enfim. Como é que o senhor se enquadra assim, caminhando na rua? Tá, mas agora o senhor está aqui, então como é que é esse trabalho? Isso é educação política. E o papel do ator político é apresentar suas razões. Perfeito. Tá? Então é legítimo questionamento de toda ordem. Mas percebam bem, o meu posicionamento... Eu hoje sou oposição ao governo Vanazzi. Eu continuo oposição, tenho minhas críticas, acho que é um governo para a história da cidade, evidentemente é o 4º governo Vanazzi, né? Então não dá para desconsiderar isso, tem a sua grandeza, tem os seus méritos e tem os seus limites. Agora, eu tenho divergências que foram apresentadas em 2 eleições. Em 2016 eu apresentei as minhas divergências. Em 2020 eu apresentei de forma renovada as minhas divergências. Agora... Em 2022, trabalhou junto pela eleição do Lula. Do presidente Lula em nível nacional. Né? Eu fui servidor público do presidente Lula. Né? Eu tive a honra, tenho lá um quadro, a assinatura do presidente me nomeando ministro. Interinamente, mas me nomeando ministro. Então, eu reconheço no projeto desse campo político liderado pelo presidente Lula um projeto melhor do que o projeto representado pelo bolsonarismo. Eu fiz campanha para o Ciro, sabemos disso, né, no primeiro turno. Verdade. Né, mas, ou seja, absoluta coerência na minha posição. E ela é histórica. E eu, em momento algum, abriria a mão de tomar um posicionamento público na vida brasileira mais difícil da história. Momento da vida brasileira mais difícil da história. Tá? Então, eu lamento, inclusive, que muitas lideranças, inclusive nossas lideranças aqui, tu sabe se votaram no Bolsonaro ou no Lula? Tem algumas lideranças que a gente não sabe. Isso vai ser perguntado ali no processo eleitoral. Vem cá, tu tá mais para cá ou mais para lá? Tudo bem, mas qual é a tua visão de mundo?
ela é mais próxima. Não é o caso de tu aceitar 100% o que o presidente Lula defende. Mas é uma visão de mundo mais próxima da minha do que o bolsonarismo, que se aquartelou aqui no 16º vergonhosamente. Nós queremos isso para a cidade? Por favor. Nós não podemos conviver com isso. Não em nível de poder. Aceitar democraticamente que se movam é uma coisa. Agora, aceitar que depredem os 3 poderes lá na praça, em Brasília, como fizeram, isso não é da vida brasileira sequer. Isso tem que ser afastado da vida brasileira. E nós temos que tratar de impedir que isso ocorra. Por isso que eu acho que não é possível, né, não se formar um campo político capaz de fazer esse enfrentamento de forma vitoriosa. O PDT tem, agora em final de maio? Agora, final de abril, início de maio, a convenção, que é nacional, né, para eleger a nova executiva dos partidos. Do PDT. O senhor pode... Quer ver uma outra coisa antes de falar nisso? Todo mundo diz assim, mas tu é contra ou a favor o governo do PT, tu é a oposição. Mas por que não me perguntam eventual contradição do Arthur ter sido meu vice no MDB? Eu fui oposição a vida inteira ao Valdir Schmidt e ao MDB. A vida inteira. Daqueles famosos 12 caçados, eu acho que 8 eram do MDB. E eu fui o relator da cassação. Ou seja, as pessoas têm que fazer o esforço, e eu sei que isso é difícil, eu sei que esse é o meu papel também. Perfeito. Mas tem de ver quem é que tem coerência histórica. Eu estou rigorosamente na minha posição de centro-esquerda. Rigorosamente, em todos os movimentos que fiz até hoje. Não fico... Agora fui lá para a direita, porque... Imaginem, se eu fosse um oportunista, eu tinha me vestido de verde e amarelo. Não tinha surgido o delegado e eu tinha feito uma votação ainda maior na eleição de 2020. Porque o cenário mandava isso. Sim. O cenário, nu e cru, olha, não tem espaço para enfrentar o Vanazzi no campo da esquerda, porque ele hegemoniza. Vou me atirar lá, vou vestir de verde e amarelo, vou disputar a eleição em melhores condições. Não fiz porque divirjo frontalmente. Mas e as pessoas acreditariam? Pois então, aí é outra discussão. Boa. Acreditar no delegado. Mas o delegado nunca foi PT, nunca foi PT. Mas foi vice, tinha foto sempre com o Lula abraçado, tem tudo. Mesma coisa que eu. Me mostrava... Não, mas eu falo assim, ó... Mesma coisa, você foi ministro, né? Não, assim, ó... Ele foi bem menor. Não, mas não é nenhuma questão. A militância do Nado sempre foi PDT, então agora de uma hora para outra... Foi. Não, eu concordo, mas o que eu quero dizer é assim, ó, no olhar da população que buscava, uma parte dela, né? Sim, que queria... Podia identificar num dado momento, né, que só ele mudou, agora ele é de direita. Eu não quero isso para mim, nunca quis. E eu vou dizer mais uma coisa, Palinha, que eu acho interessante quando analisa votações. O pessoal diz assim, mas tu fez 20 mil para prefeito no ano 2020, quase 20 mil. Muito bem. Mas tu vê, toda uma vertente petista, histórica, representado pelo seu melhor nome, produzido também pela história, que é o Vanazzi, fez uma votação, né? Numa vertente do Rio. A outra vertente é essa onda bolsonarismo de 18, 20. Certo? E teve alguém que fez 20 mil votos. Que não estava nem no... Que não precisou de vertente. Passa rápido. Que não precisou... Né? O Gabriel, quando analisava a campanha conosco, né, comigo, ele tem uma assertiva muito inteligente. O Gabriel é uma figura inteligente. Ele diz assim, Nado, tu não teve um voto útil. Sim, o voto útil, Tu vê, é interessante isso, a análise dele, sabe por quê? Porque a direita, né, votou no verde e amarelo que se apresentou. Certo? Eu não tive um voto, vamos votar contra o voto útil é quando tu opta para não eleger o outro. Exatamente. Isso. E é boa, Sônia, para reforçar isso. Entendeu? E lá na candidatura do Vanazzi, não, eu não quero o bolsonarismo. Entre Perfeito. O Nado e o Vanazzi, eu vou de Vanazzi, porque eu acho que está mais forte. Para não correr o risco. Eu tive um voto útil, que é o voto que decide a eleição. Eu quero só voltar aqui, porque a gente está falando do PDT, né?
A Sônia falou, pode vir ao PDT, e a gente sabe... Não, eu quero... Fala. Eu Não, quero saber qual é a aproximação... Não, isso é porque nós temos uma direção do PDT aqui, e o senhor tem uma boa relação com o PDT estadual. Eu visitei ontem o presidente municipal. O Jason Freitas. Não, pois é, eu quero saber aí onde entra o nada nessa. E qual é a relação hoje do Nado? Isso. Hoje, Nado... consultor da Unesco, sempre político, ainda no avante, com o PT e com o PDT de São Leopoldo. É uma relação de respeito, né, de reconhecimento que há um governo democraticamente instalado e cuidando das nossas vidas, porque é o prefeito e era o então vice, né, lamentavelmente o Ari não está mais conosco. Então há um profundo respeito pela história que foi construída por esses dois partidos. E como é que o Nado pensa ou imagina que o PT vai receber essa posição aqui que diz que os nomes do PT hoje têm limitação para suceder o Anácio? Todos falam isso, né? Todos pensam... Todos têm direito a se expressar, claro, né? Claro. Olha, eu acho o Palinha melhor do que o jornalista fulano de tal, acho o meu filho, o Matheus, melhor que o Palinha, né? Sabe? Perfeito. Bom, isso são preferências à luz do desenvolvimento que tu produz na tua atividade. Na atividade política, nós temos que olhar os nomes como eles se apresentaram ao longo da história. Os candidatos postos são bons nomes? Claro que são bons nomes. Existem, são vereadores, por exemplo. Porque eu estou ouvindo que pode ter prévias entre o Marcel e o Nestor. Tu não acredita? Isso. Tu não acredita? Não, tenho certeza que haverá. Sim, sim. Tenho certeza que haverá, porque eu conheço o PT. Aliás, amanhã os dois estão... Amanhã o Nestor vai estar aqui. Amanhã vai estar o Nestor aqui. Então, eu acho legítimo. E eu estou dizendo assim, ó, a conversa, quando chega nesse patamar mais formal, entre jornalistas e o ator político, claro que a gente tem alguns cuidados, mas podemos falar livremente das nossas opiniões. E a minha visão é que tem nomes qualificados no PT do ponto de vista da sua história interna. Agora, se tu joga para a sociedade, não tem essa expressão. Sim, perfeito. Exatamente. Perfeito. Ou não tem até votações. O próprio Marcel, por exemplo, e aqui nós temos um cenário ainda diferente, porque a Ana Afonso, vereadora, não pode concorrer, né? E como é que tu vai negar, por exemplo, pela história, que a Ana seria o melhor nome? Entende o que eu quero dizer? É a conversa do boteco que veio para uma situação formal e de respeito. Só pelos votos, mas a Ana é o melhor nome. Pela história. Pela história, pelos votos, enfim. Diga-se de passagem, olha como graças a Deus, eu tenho um grau de autonomia assim que me deixa leve. Chegando na transição da qual fiz parte, lá em Brasília, encontrei a Ana e encontrei a nossa advogada, a Angelita, a procuradora Angelita. Tiramos uma foto, eu acho que eu recebi, eu postei. Muito felizes ali com aquele momento e tal. E aí eu disse, não, vamos tirar uma foto nossa. E eu disse, ou a Ana disse, não me peçam a autoria, mas tá aí a dobradinha dos sonhos. E aí eu disse assim, vou publicar. Publica. Então, o que acontece? É do processo político. Sim, eu acho que quando as coisas da política forem faladas claramente, as pessoas vão entender mais, vão saber que isso faz parte, que tu tem que falar de política. As pessoas, mas a eleição só em outubro. Não, lá vai ser outra. Mas a articulação, o processo, as falas, elas precisam acontecer agora. Quer dizer, elas têm que acontecer o tempo todo. Projetar o futuro. E é por isso que eu livremente comento. Qual o cenário de 24? Bom, hoje é este cenário que está se desenhando. Hoje está fragmentado. Nós vamos ter 5, 6 ou 7 candidaturas, né? Porque daí tu sempre tem o PSOL, tu tem outras agremiações. O PSOL está crescendo nacionalmente. Não vai ter candidatura? Já teve, né? Já teve. Deixa eu falar uma coisa. Entende? O professor Célio... Tem que respeitar. Você sabe onde eu encontrei o professor Célio? Para minha alegria. Eu fui na missa da quarta-feira de cinzas, lá no Padre Edinho, lá no São João Batista, e ele está lá. Ele está morando lá no CEPS, lá, e ele vai ser sacerdote. Olha o Célio, que figura maravilhosa. E ele parece que ele vai para... Não é Osório, alguma coisa que ele está no todo o processo. Ele já fez filosofia, fez um monte de coisa, e ele está lá. A eleição de 2020...
quando foi possível, né, ainda de máscaras, nós fizemos uma confraternização, convidamos o PSOL. Sim. Estava o PSOL lá conosco, confraternizando. Professor, eu quero ainda aproveitar aqui, porque a Sônia até colocou, e a gente vem recebendo assim, os cascudos, mais ou menos, eles estão aparecendo, no caso do Daniel, o próprio Chico. Eu vou usar Chico da H-Farm, que é mais popular, mas a gente sabe que é o Gerson Borba, né? Eu até agradeço o Chico publicamente, fez uma boa citação a meu respeito aqui, claro, divergindo um pouco da questão ideológica. Não, são assim, e temos a Yara, né, que não podemos esquecer, a vereadora Yara Cardoso, o PDT Nestor. Tem a Yara, o PDT tem o Juliano, o PDT tem o Fabiano, o PDT tem nome, tem o Adão Rambor. Mas eu quero falar desses cascudos, né, que já foram vereadores e tal, no caso do senhor também, né, assim, existe algum erro, assim, porque os jovens, será que eles não estão dando certo? Será o que está acontecendo? Porque os cascudos estão voltando. Como é que o senhor analisa isso? O senhor que é um ator político, assim. Ontem ou anteontem, conversando com o Nelson Dias, o Nelson também, um histórico do PDT. Outra figura do PDT. O Nelson disse uma frase espetacular, que ela é carregada de filosofia, carregada de sabedoria, ainda que num viés mais popular. Nós conversando lá, ele disse, olha, Nado, quem não perdeu não ganha. É verdade. Parece fácil, né? A gente vai ver a realidade. Quem não perdeu não ganha. Exatamente. Doutor Olímpio perdeu. Valdir Schmidt perdeu. Vanazzi perdeu. Vanazzi perdeu. Moa perdeu. Moa perdeu. Nós perdemos. É uma boa fala, né? Mas aí, então, assim, você está falando mais um cascudo do PDT, né? No caso, o Nelson Dias, né? Figura importante. Ou seja, então o senhor está circulando mesmo aí dessa área no processo eleitoral. Todos, eu sou amigo deles. O Nelson tem uma foto no escritório dele, que ele também trabalha no ramo imobiliário, né, de construções, tem uma foto dele lá com eu e o Dr. Olímpio. A nossa candidatura de 1996, que eu fui vice orgulhosamente do Dr. Olímpio. Tá? Então, tem uma relação boa, e ele junto, né, nessa foto, então então, sabe, é uma coisa que satisfaz e eu fico muito em casa ali, estou muito à vontade. Então tem uma relação realmente muito boa com o PDT. E como consultor da Unesco vai seguir aqui na cidade? Essa condição, eu vou cumprir esse primeiro momento da redação desse projeto central. E a Unesco, obviamente, é uma organização que, se precisar me levar para Mato Grosso, vai me levar. Se precisar me chamar em Brasília, vai me chamar. Mas se não... a consultoria não exige a residência fixa. A residência nem presencial, né? Que pode fazer home office. Tá certo, então, 10 horas 28 minutos. Portanto, estamos 100% de São Leopoldo. 10 horas 28 minutos. 110%. Professor Nado aqui, né, consultor da Unesco, né, aqui com a gente, né, falando sobre esse novo desafio na carreira, mas também ampliando aí, né, sobre as eleições de 2024. Com certeza vai vir mais vezes aqui, né, Sônia? Com certeza. Para a gente conversar com ele. Obrigado, viu, professor, mais uma vez pela presença aqui. Sabe que depois da história da travessia, que o Nado, que eu pergunto quando é que termina essa travessia? A travessia da Globo vai terminar. Eu comecei a assistir a novela, acredita? Mas a travessia, ela é uma palavra em movimento, né? Sim. Ela tem um sentido de movimento. Essa travessia, né, tem como ancorador o 7º andar? Essa travessia tem um lugar que lhe espera. Mas é um sonho. Ser o prefeito de São Leopoldo, de uma certa forma, não é um sonho do senhor, assim, um dia ser prefeito e tal, até porque o senhor está ali, né? Mas não é é um compromisso com a cidade, né? Não é sonho, é um compromisso com a cidade. A cidade, o que me proporcionou... Gente, tu falasse, a gente não se dá conta disso, vamos nos valorizar um pouquinho. Eu fui ministro. Sim. Da educação do Brasil. Nós somos quanto? 210 milhões? Teve uma pessoa, num dado momento, que foi ministro da educação, que respondeu pela educação do país. Eu tenho que me orgulhar disso. Quem me proporcionou isso originalmente? A minha raiz, a minha base, a minha história de ter sido vereador em São Leopoldo. É bom lembrar isso, sabe? Né? A gente precisa. Então é bonito isso. Então eu devo à cidade. Né? Eu devo... hoje na Unesco. Pô, que sensacional. Mas eu tenho uma trajetória. Meu doutorado é na Unicinos, a nossa universidade.
Entende? Eu me formei no Pedrinho, que eu quero que reabra... Mas ele Já reabriu, reabriu. né? Na Já íntegra. Ah, tá. Falta mais Reabra umas na coisas. íntegra. Entende? Então, por quê? Porque eu quero o Pedrinho, eu joguei futebol ali, né? Entende? Me dói até hoje passar pelo shopping e não ver o meu Santa Terezinha. Tá lá do lado. Olha aí. Então, é um compromisso com a cidade que nós temos para vivê-la nas suas oportunidades, né? E, bom, e a política é uma delas. Se surgir a oportunidade, certo aí, né? Eu quero mandar um abraço aqui para a Jaque da Liga, né? Jaque Dávila, né? Bom dia, Palinha, Sônia e professor Nado. Muitos nomes se formam fortes, né? Ela tá colocando aqui. Sônia, então amanhã o Nestor, né? Amanhã o vereador Nestor Schwertner, que estava lá firme e forte na caminhada das mulheres ontem. Também outro nome forte, né? Outro cascudo, que né, a Sônia usou aí um termo, assim, a gente usa muito no futebol, né? No Tem esporte, outro cascudo que pode estar, mas saiu o Carlinhos Kleck, só que ele saiu do PT. Pois eu tenho... E eu conversei com ele, ele disse que se ele voltar a atuar politicamente e ter partido, não será o PT. Eu tenho informação, por isso que não tem nenhum problema também na volta aí dele do cenário, que ele dialoga muito com o próprio Chico. Uhum. A informação que eu tenho. Chico Borba, né? Chico da Gafarma, para quem só para colocar. É outro que a gente está tentando trazer aqui, né? Como ele é do ramo imobiliário, né? E ele voltou e ele tinha umas reuniões, esse negócio ali da tramitação da venda e compra de casas, ele precisava acompanhar cliente lá, ele não tinha horário, mas ele vai vir. É intenso para quem trabalha nessa área. Bom, fechando aqui, agradecendo a .com.net, o Sicredi, agradecendo o professor, obviamente, né? O Sesc São Leopoldo também, a Par Consultoria e Assessoria, também a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, e eu reforço e agradeço, né, a confiança da renovação com a gente de novo. A Universidade Fevale segue com a gente. É importante, né, quando a gente fala em pesquisa, a Universidade Fevale trabalha fortíssimo nessa área. Tive a honra de trabalhar para que ela se transformasse em universidade, quando eu estive no Ministério da Educação. Que bacana, né? E a gente fica feliz aqui da Berlinda ter eles junto com a gente, né? Também a Rede Rissul Macromix, o consórcio operacional Leopoldense Coléu, a Percom Contabilidade e também a Bela Ginguba Confeitaria Artesanal. Vai lá no Instagram, @BelaGinguba. Voltamos então amanhã, Sônia? Amanhã, professor? Tchau. Amanhã é meu último dia antes das férias. Vamos lá, então. Ela está feliz. Tu já viu, já falou 3 vezes, né? Não sei se já pensou se fica. Pois então. Não volta mais. E eu amo o Nordeste, né? Olha eu já aí. morei lá. Tu vais? Eu vou pro Nordeste. Férias grandes. Eu morei lá, eu tenho paixão. Onde vais ao Nordeste? Eu vou para Maceió, mas na divisa com Pernambuco ali. Vai ser macaxeira lá, Coentro, essas coisas todas lá. É, voltamos amanhã então. Tchau, tchau. Tchau.